Olá, meu nome é Jonathan, também faço parte do grupo Leitura Filosófica, Filosofia Africana, de Adelbênia Freira Machado. Vou continuar aqui. A falácia é o que nos conta na história, que aprendemos na escola, outra africana. O que a história nos conta sobre a filosofia, a ciência, a própria civilização ocidental, é que elas surgem abruptamente na Grécia Antiga, negando assim suas raízes no Egito Antigo, negando suas raízes na Africana Negra. Sheikh Anta Diop afirma que em sua vasta pesquisa que o Egito esteve na origem de um sistema filosófico elaborado, e não de uma mera cosmogonia, como muitos ainda sustentam. Na sequência, ele nos diz que os gregos foram forçados a beber na fonte da cultura egípcia. Diversas pesquisas provam que já não é possível questionar essa realidade. Tal negação entende-se desde o ponto de vista que a filosofia é o rótulo de maior status no humanismo ocidental. A filosofia eurocêntrica apropriou-se do conhecimento dos vindouros, não apenas do Egito, mas também de outros países africanos. Dentre tantas histórias contadas na nossa formação escolar, uma dessas é que a origem da filosofia está na Grécia Antiga. Desse modo, resumirei pretensiosamente a filosofia ocidental como uma sequência de consideração a respeito das impressões e ou interrogativas sobre o que seria a cosmologia. A cosmologia, a vida, o ser humano ou as reflexões sobre os pontos de vista em torno de determinadas experiências científicas em um determinado período e é localizada no seu lugar de fala. Entretanto, um local que se deseja universal, negando as suas filosofias, principalmente as africanas e latino-americanas. Obviamente que a filosofia ocidental não se resume apenas a essas considerações, a um roubo epistemológico. Dela também podemos beber, assim não renegamos o pensamento europeu. Escolhemos como não poderia deixar de ser, pensar desde o nosso lugar de fala, de origem, de pertencimento. A origem está que advém da ancestralidade estranhamente estranhada em corpos como os nossos, corpos afro-brasileiros valorizando e bebendo das nossas diversidades cultural. Partilho da compreensão de que não há nenhuma base ontológica para negar a existência de uma filosofia africana. Também argumentamos que frequentemente a luta pela definição da filosofia é, em última análise, o esforço para adquirir poder epistemológico e poder político sobre outros. Nosso desejo político epistemológico não é o de construir um saber único e universal, excluindo outros saberes, mas compartilhar nossos conhecimentos e saberes com toda a diversidade epistemológica possível. Sabemos que, em consequência do pensamento eurocêntrico, alimentado por um capitalismo desenfreado, com uma necessidade descondicionalmente de aquisição de poder, o mundo fora empregado de preconceitos e racismo em relação aos povos africanos e seus descendentes. Colocou-se em dúvida a capacidade de filosofar, de pensar e exercer atividades intelectuais. O epistemicídio tomou forma, o que se opõe ao significado da própria filosofia. Está aqui amor, fraterno e respeito ao saber. A africana, desde o iluminismo no século XVIII, fora considerada um local incapaz de produzir pensamentos sistemáticos, como, assim, estavam impossibilitada de filosofar, de criar pensamentos filosóficos. Encontramos concepções que justificam essa falácia em pensadores como Kant, Hummel e Voltaire. Assim, por séculos, a filosofia fora usada como meio de colonização, justificando as barreiras cometidas em nome de uma civilização, usando seu poder político e epistemológico para inferiorizar outras culturas, aquelas que foram jogadas para a periferia do pensamento e consideradas incapazes de filosofar e produzir epistemologias. Isso é, a filosofia fora usada para justificar e enaltecer a colonização e o imperialismo usurpado, conhecido, inferiorizado os latinos-americanos e principalmente os povos africanos e afrodescendentes. Essa afirmação comprova que a dominação imperial e colonial de países africanos, assim como do Brasil, foi originariamente um elemento-chave para a construção, formação econômica, política, epistemológica e cultural da Europa. Desse modo,
Essa é a Europa que condena, identificando como uma raça subhumana, invisibilizando e ainda negativizando. O colonizado necessita dessas para colocar em prática seus objetivos de conquistas. Pensamentos de autores como Hume, Kant e Marx, Hegel está entre aqueles filósofos que mais recusaram qualquer capacidade intelectual do africano. Na sua principal obra, Filosofia da História, publicada pela primeira vez em 1837, 6 anos após sua morte, declarou a África como um papel em branco contra o qual se poderia comprar toda a razão. Além disso, classificou esse continente como o país da infância, onde o negro torna-se representantemente da natureza em seu estado mais selvagem, de total inocência, ou seja, o continente africano era tão uma terra baldia e llena de anarquia, feticismo e canibalismo, que espera que os soldados e missionários europeus la conquistem e lhe impongam a ordem e a moralidade. Afirmam que os negros da África não possuem, por natureza, nenhum sentimento que se eleve acima do ridículo. Ele entende que a cor da pele evidencia a capacidade ou ausência de raciocínio. Em textos como Tratado sobre os Caracteres Nacionais, Hume fala sobre a raça negra ser inferior à raça branca. Diz ainda que os negros ignoravam tudo aquilo referente à inteligência, citando a manufatura, a arte e a ciência, com o intuito de validar a servidão imposta ao negro africano. O iluminismo determinou a inferioridade do negro. No entanto, de explicar esta falácia, o ganense Calum Anthony Appiah afirma que parte da explicação deve residir no racismo, que é reação mais natural a uma cultura europeia que pretende, como Hume e Hegel, que o intelecto seja propriedade do homem de pele branca, que insistir que há algo de importante na esfera do intelecto que pertence aos negros. Severino Elias, moçambicano, considera que para o colonizador, os processos de colonização tirariam os povos africanos das trevas, trazendo-o para a luz da razão, ou melhor, esses processos permitiam a humanização dos colonizados. Esses processos, esse racismo, escondem fatos históricos que mostram o quanto devemos ao continente africano. A história que nos é ensinada não conta fatos como os que as pirâmides do Egito Antigo foram construídas ao longo de vários milênios, sendo feitas com um intenso e desenvolvido conhecimento, causando espanto e indignação sobre como foram construídas até a nossa atualidade. O calendário do Egito Antigo era mais exato que o calendário moderno, e os hierógrafos egípcios e seus antecedentes são os primeiros sistemas da escrita. O calendário egípcio foi uma grande invenção que levou milênios de observações aturadas até chegar a um cálculo fiável. A civilização do Egito foi a primeira com o ciclo mais longo da história. O seu calendário foi baseado no ciclo da estrela Sírius, cujo nascimento coincide com o nascimento do Sol. Em cada 1400 anos, os egípcios tinham um calendário em 4.245 anos antes de Cristo. Os egípcios também tinham conhecimento de uma avançada matemática abstrata 13 séculos antes de Euclides, considerado pelo pensamento europeu o seu pai. Desenvolviam sofisticadas técnicas de geometria, matemática e engenharia. 2,5 milênios antes do grego Hipócrates.
ser considerado o criador da medicina, os egípcios Imhotep e Atotias, juntamente com seus sucessores, desenvolveram os fundamentos da medicina. Existe um vasto conteúdo de conhecimento e avanços tecnológicos alcançados pela civilização egípcia. Porém, há uma projeção da história que esconde, nega essa verdade. É a ação do epistemicídio, em que este, segundo Boaventura Souza Santos, Apude Sueli Carneiro, 2005, página 96, se constitui num de instrumentos mais eficazes e duradouros da dominação étnica racial pela negação que empreende da legitimidade das formas de conhecimentos, do conhecimento produzido pelos grupos dominados e, consequentemente, de seus membros, enquanto sujeitos de conhecimento. Outra forma de negação é a persistente negativa da identidade africana e negra dos egípcios, chegando até mesmo a caracterizar tal civilização como realização de outros povos. Essas conquistas caracterizam o desenvolvimento de alguns países africanos, não estando restrita apenas ao Egito, a todo um cabedal de conhecimento, de tecnologias de metalurgia e mineração, agricultura e criação de gado, matemática, engenharia, astronomia, ciência e medicina, espalhados pelo continente. Cheikh Anta Diop nos chama a atenção, afirmando que a história da humanidade permanecerá na escuridão até que seja vislumbrada a existência dos dois grandes berços, o meridional, que inclui toda a África, e o setentrional, que corresponde ao espaço euroasiático, onde o clima forjou atitudes e mentalidades específicas. Diop afirma dessa forma que a humanidade tinha desembocado em consequência de ser resultado da interação do ser humano com meios ambientais completamente opostos, em duas lógicas de evolução socioeconômicas opostas. A obra de Cheikh Anta Diop irá restabelecer, por meio de rigorosas pesquisas científicas, verdades negadas, apresentando-se como referência básica do resgate desse legado egípcio, desse legado civilizatório. Ele afirma que o Egito Antigo foi o berço científico de onde emergiram, muito tempo depois, as contribuições científicas dos gregos. Quando alguns filósofos e historiadores gregos não fazem mistério acerca de suas fontes e do lugar de sua formação filosófica, acabam por confirmar a tese da origem egípcia da filosofia, das ciências e das artes em geral. O fundador da egiptologia africana, Cheikh Anta Diop, foi aquele que dedicou maior tempo a essa questão fundamental da história e da filosofia. Sua pesquisa fora continuada pelo seu discípulo Théophile Obenga. O mesmo demonstrou em sua obra O Egito, a Grécia e a Escola de Alexandria, que muitos filósofos e homens da ciência grega estiveram no Egito para serem instruídos pelos sacerdotes dos templos da vida nas diversas escolas do pensamento filosófico egípcio-faraônico. Obenga demonstrou a influência do pensamento egípcio nas reflexões de muitos filósofos e pensadores gregos. Podemos citar alguns nomes que beberam das fontes egípcias, tais como Tales, Platão, Pitágoras, Solon, Anaximandro, Demócrito, Anaxímenes, Demócrito, Anaxágoras, Aristóteles e tantos outros. Não se pode negar a dívida da filosofia grega com o Egito Antigo, ou seja, o Egito africano, a filosofia egípcia. Dizem ainda que a história só começa à medida que o ser humano põe-se a escrever.
a registrar os acontecimentos. Desse modo, o passado africano, antes do início do imperialismo europeu, só podia ser reconstituído a partir dos testemunhos dos restos materiais, dos costumes primitivos e da linguagem. No entanto, não dizem que a escrita tem origem no Egito e no Sumer. Sobre isso, Maulana Karenga diz que o desenvolvimento da escrita não se pode explicar só pela simples necessidade de comunicar. A ideia de permanência motivou também a feitura de desenhos e símbolos que foram o primeiro passo do homem em direção à arte da escrita e da tecnologia. Os primeiros homens a esboçar essa arte foram os etíopes com as escritas Sabem e Ge'ez, os escritos merióticos do Kush, os escritos cópticos da Núbia e nos escritos hieroglifos heráticos e demóticos do Egito. O continente africano, com seus 54 países, ainda continua sendo visto como categoria unificada, como se fosse um país, negando assim sua diversidade, considerando sua cultura como folclórica. Olhando desse o olhar do colonizador, desde um olhar escravista. O congolês Mundibi compreende que essa falácia vem desde uma concepção de que a África foi uma construção da Europa, no sentido de que a Europa necessitava dos seus outros para projetar seus medos e suas aspirações. Historiadores do século XVI até o início do século XX ponderam que a história da África teria principiado no período em que os europeus começaram a ter contato com aquele continente, não apenas pelo registro e relato feito pelos viajantes, comercializantes, administradores e missionários que passavam por lá. Do século XV ao século XIX, mais especificamente pelas mudanças introduzidas pelos europeus, confabulam que todos os elementos que eles consideram destaques da cultura africana seriam frutos de interferência de outras civilizações, cópias inferiores e não uma criação propriamente africana. Desse modo, a história colonial contada pelos colonizadores da África é muito diferente da história africana. A partir do fim do século XIX, os africanos começaram a deixar por escrito o que conheciam sobre a história de seus povos, para evitar que os europeus tragassem-nas contando uma narrativa que não os pertenciam, além de ser uma história que vangloriariam a si, inferiorizando os demais, especificamente a África e a América Latina. Desta forma, compreendo que a Lei 10.639 surge para mudar esse olhar, para contar a história desde nós mesmos, histórias passadas por meio de experiências diversas, que são repassadas de pai, mãe para filhos, por meio da oralidade, da escrita, das artes diversas, desde tecidos às máscaras, e também da produção de diversos pensadores negros, proporcionando o conhecimento e reconhecimento de nós mesmos, da nossa ancestralidade africana. Pronto, parabéns. Hein? Obrigada. Galera, deixa o like e compartilha o vídeo com seus amigos. Galera, deixa o like no vídeo, vamos compartilhar, ativa o sininho aqui embaixo, se inscreve no canal. Segue no Instagram, Ana Sossante. Galera, 20zão no Pix aí, nós volta de novo, viu? Canal de Botelho. Bora, bater a meta. Cara, muito lindo.